Nessa videoaula do canal Ensina Cedo, vamos falar sobre medidas de grandezas. Algumas medidas de grandezas que a gente usa mais em nosso dia a dia, como por exemplo, quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Essas medidas de grandezas, elas são distribuídas em uma certa ordem numa tabela. Em primeiro a gente tem quilômetro, segundo hectômetro, terceiro decâmetro, quarto metro, quinto decímetro, sexto centímetro e sétimo o milímetro, que a gente conhece mais como milímetro. Essa tabela a gente ocupa para fazer algumas conversões, que nós vamos fazer sempre da forma que quando for da esquerda para a direita que nós formos converter, então quando nós vamos converter de quilômetro para metro, nós iremos fazer uma conta de vezes, mas quando nós iremos converter da direita para a esquerda, ou seja, de milímetros para quilômetros, vai ser uma conta de divisão. E aqui os exemplos nos pedem 25 centímetros em metro e 3 quilômetros em metros. Então vamos realizar a primeira conversão. Sempre vale lembrar aquela regrinha. Em vez de ficarmos dividindo ou fazendo vezes, nós poderemos apenas contar o número de zeros. Então, 25 centímetros em metros. Vamos ver quantos zeros nós temos de centímetros para metros. 1, 2. Nós temos 2 zeros de centímetros a metro. Então nós vamos colocar o número que nos pede a ser transformado, que é o 25, aqui. Como nós temos apenas 2 zeros, isso nos quer dizer que são apenas 2 casas que serão preenchidas. Se nós tivesse apenas o 5 ou apenas o 2, nós poderíamos acrescentar um zero, porque nós ia ter apenas uma casa e nós temos que preencher 2. Então, feita essa conversão, nós vamos colocar um zero e uma vírgula. Esse zero e essa vírgula não precisa ser contado nas casas, porque é apenas para identificar que o número é menor do que 1. Vamos a outra conversão. 3 quilômetros em metros. De quilômetros até metros nós temos 1, 2, 3 zeros. Então, a gente vai colocar o 3, que é o número que temos a transformar, e são mais 3 zeros. Na conta de vezes, de multiplicação, nós não precisamos contar a casa, nós vamos colocar o número inteiro e mais os zeros que foi contado. Se fosse, por exemplo, o 25, aqui nós transformar 25 km em metro, nós vamos colocar o 25 e mais 3 zeros, porque na conta de vezes não necessita acrescentar o número de zeros junto com a casa. Então, vamos acrescentar os 3 zeros. 1, 2, 3. Depois do 3, vamos colocar o ponto para identificar que vai ser 3.000 metros. Então, nossa conversão vai dar 3 quilômetros em metros, são 3.000 metros. 25 centímetros em metros, são 0,25 metros.